Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa. Hoje estou aqui para dar introdução ao trabalho de processo civil proposto pelo professor Guilherme, onde o nosso tema principal será teses jurídicas dos tribunais superiores. Bom, gente, as teses jurídicas elas são conjuntos temáticos separados por matérias que consolidam a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior de Justiça. A nossa tese que nós vamos tratar nesse trabalho em específico será a possibilidade do magistrado, no âmbito da execução de alimentos, adotar medida executiva de inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição de crédito, claro, se revele eficaz o pagamento da dívida. Bom, para dar início, gente, eu vou introduzir aqui, passar a palavra para os meus respectivos colegas, que vão explicar para vocês tema por tema sobre essa tese. O CPC de 2015, ele trouxe várias inovações na execução de alimentos, como diferentes mecanismos para essa espécie de execução, seja no procedimento, alterando o cumprimento de sentença, bem como nas medidas executivas da devida consecução. Boa noite a todos e todas. Vou falar a respeito do cumprimento da sentença da obrigação de prestar alimentos no artigo 528 e também falarei a respeito da prisão como principal medida. Bom, gente, o executado ele será intimado pessoalmente para que em 3 dias ele pague ou apresenta, comprova, que já pagou ou apresenta alguma defesa chamada de justificativa. E essa justificativa, ela só vai pegar se realmente estiver impossibilitado de cumprir a obrigação. E esta execução de prisão só é possível com relação às 3 últimas parcelas anteriores do ajuizamento da justiça, E, salvo engano, também para os que vencerem, Os que tiver no curso da execução. E para executar as atrasadas, tem que ser uma outra execução, No caso, por exemplo, tinha que ser com a execução de penhores de bens, Que é previsto no parágrafo 8º do 528. Bom, gente, o juiz ele não pode de maneira alguma decretar de ofício a prisão, pois não basta apenas o rito do artigo 528, É preciso também que o exequente tenha pedido a prisão. O Ministério Público também ele não pode intervir, pois a função do Ministério Público é fiscalizar. Bom, gente, a prisão como principal medida, a única execução de alimentos que geram prisão, portanto, está no artigo 528. E o executado, ele cumprirá a pena privativa de liberdade separada dos presos comuns, No caso, os presos comuns são aqueles que eximem da qualidade especial, ou seja, que pode ser praticado por qualquer um. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, ele é um crime comum. E o juiz ele determinará o prazo da privativa de 30 a 90 dias, como também está previsto no parágrafo 3º do artigo 528. E mesmo sendo privado de sua liberdade, a prisão ela não quitará o débito, mesmo sendo ela concluída, ou seja, mesmo ele concluindo 30 ou 90 dias, independente o prazo que o juiz estipular, ele ficará devendo da mesma maneira a pensão. E se caso decretar a prisão, se o devedor pagar, ele será imediatamente solto, pois será suspendida, a sua privativa de liberdade. E esta prisão não tem caráter de pena, pois não compensa a dívida, Quanto é que se pagar será imediatamente solta e não será compensada a dívida. Bom, gente, é isso. Vou passar a palavra agora para a Luísa. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luísa e vim falar para vocês um pouquinho sobre o protesto, O protesto como uma medida oficiosa no rito do artigo 528 sobre os alimentos devidos, o executado intimado do artigo 528 tem um prazo de 3 dias para a realização de algum ato,
com omissão ou omissão. Caso ele não pague, comprove ou justifique tal impossibilidade, o juiz, de modo oficioso, manda protestar o débito reivindicado. Então, o protesto é uma medida indutiva, coerciva de execução, com o intuito de extinguir, que o executado cumpre suas obrigações. Não é uma medida imbuída de um caráter de responsabilidade patrimonial, mas insta-lo a fazer. Ao optar pelo regramento do artigo, a inclusão do protesto ele é natural, como meio próprio e inerente ao próprio procedimento, com a devida ciência do exequente, sobre tal medida. Para o protesto da decisão judicial, o executado deve não pagar, não comprovar e não justificar, tá? O juiz determina tal medida se houver o pagamento ou a comprovação desse. Não havendo, na verdade, não haverá a determinação de protesto se houver o pagamento ou a comprovação parcial. O protesto só será no tocante aos valores não alcançados pelo cumprimento. Com a simples apresentação da justificativa pelo executado, não há como protestar os valores dispostos na decisão judicial, com a necessidade de análise judicial sobre tal ato do executado, Após essa análise judicial, o juiz refutar a alegação total ou parcialmente determina o protesto dos valores da dívida, daquele cumprimento de sentença, que todo mundo conhece. Independente de determinação, a prisão civil ou a concomitância a tal medida, o juiz determinará o protesto. Se o executado optar pelo rito do artigo 528, além da prisão, tem a ciência de que o protesto é consequência das atitudes negativas do executado, o protesto descrito no artigo, ele é oficioso, uma vez que o parágrafo 1º desse artigo, ele dispõe, mandará protestar o pronunciamento judicial. Se essa ordem judicial ela deve ser cumprida sem imputar o executado nenhuma obrigação sobre tal ato, com a expedição do ofício para o cartório extrajudicial do protesto, também serve para a realização de tal anotação. Não há dúvida sobre tal medida como pertinente ao cumprimento dessa sentença de alimento. Eu falei um pouco sobre o protesto, espero que vocês tenham compreendido e gostado. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Davi e venho dar sequência ao trabalho, bem como excelente explicação dos meus amigos. Quando ainda da execução, resta uma dúvida. Ao juízo onde se tramita a ação de execução, é obrigatório ou é facultativo o protesto e o registro dos inadimplentes? Bem, é necessário observar, e antes de adentrar ao mérito dessa questão, que o exequente, quando ele opta pelo rito do artigo 528 e o executado ele preenche todos esses requisitos, os requisitos lá elencados e já abordados aqui anteriormente, é necessário observar que o protesto ele é ato inerente a essa ação, ou seja, ele é ato inerente e é indiscutível ao rito do 528. Bem, agora, a respeito do registro de inadimplentes, ele não pertence ao cumprimento de sentença de alimentos, ou seja, significa que é tão somente uma possibilidade. Porém, é necessário que, para que essa possibilidade seja usual ou não, ou seja, o juízo ele possa deferir ou indeferir esse cadastro, é necessário que, quando na inicial, o exequente, desde que o executado preencha todos os requisitos, o exequente ele deve requerer, ele deve fazer um requerimento ao juiz. E cabe ao juiz aí deferir ou indeferir. A respeito da aplicabilidade do título extrajudicial na ação, na obrigação de prestar alimentos, reger-se-á pelo artigo 911. E o que prevê o artigo 911? Que em 3 dias o executado ele deve efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso. Deve provar que fez ou justificar a sua impossibilidade de fazê-lo. E aqui eu li o artigo, então peço perdão por essa leitura direta.
Bem, ou seja, nessa modalidade é possível perceber que há um título executivo próprio para as ações de obrigação de prestação de alimentos. Vê-se também que, em que pese seja um título extrajudicial, ele traz consigo enormes semelhanças ao que prevê o artigo 528. Consoante a isso, e para dar uma finalização, o exequente ele também pode optar pela execução de título extrajudicial comum. Ela goza dos mesmos direitos, dos mesmos procedimentos e direitos, portanto, né, desse rito. Porém, é necessário a quantia certa para essa execução. Ei, gente, boa noite, tudo jóia? Então, a fim de dar continuidade ao que os meus colegas trouxeram anteriormente, e também aprofundar uma temática super interessante e que a gente já trabalhou um pouquinho com ela na sala de aula com o professor Guilherme, mas aprofundando um pouquinho nela, né? Eu vou falar sobre o cadastramento de inadimplência como uma medida alternativa. Bem, eu vou destrinchar algumas partes, vou ler algumas partes que eu também escrevi, vou trazer alguns exemplos. Então, bora lá. De forma priorística, o cadastramento do nome do executado em meios de inadimplemento, como a gente pode ver em ação de execução de alimentos, de forma judicial ou de uma forma de um meio extrajudicial, né? Ele é cabível e ele é utilizável desde que tenha uma compatibilidade procedimental. Bem, a gente pode observar isso no artigo 513 do CPC, quando ele vai falar sobre aplicabilidade mútua, né? Então, depois de falar isso um pouquinho assim, de introdução sobre esse tipo, né? Eu vou falar sobre uma interpretação do artigo 582, inciso 3º, em que o dispositivo afirma que o exequente, por meio de um requerimento específico, pode pleitear tal medida de cadastramento, de inadimplemento, né? Tal medida é aplicada com o intuito coercitivo e ou indutivo, e ela se trata de mais uma medida patrimonial. Entretanto, diferente das outras, né, a indução é para o pagamento de determinada satisfação específica. Então, não é uma medida para que faça algo ou deixe de fazer, é para que pague. Como a gente pode ver em alimentos, né? Execução de alimentos. Bem, não há caráter oficioso, diferente do protesto, né? Então, tem a necessidade do requerimento do exequente para tal. Ok. Não enquadrando tais medidas, o protesto e a inclusão como idênticas, né? Apesar de serem similares. De acordo com o artigo 528 do CPC, para que haja tal cadastramento, é necessário um requerimento por parte do exequente na petição de cumprimento de sentença, especificando que, além da prisão civil, protesto, né, que são inerentes a tal rito, a medida de cadastramento também caberá, mas deverá tal medida ser aplicada em concominação com o artigo 528, inciso 1º e 3º do CPC. Bem, falando assim, depois de falar um pouco superficialmente dos ritos e medidas, a gente vai falar então da aplicabilidade dele, né? Intimado pessoalmente o executado para, em 3 dias, realizar o pagamento, comprovar que já o fez ou justificar sobre alguma impossibilidade. Depois desses 3 dias, se ele não cumprir nenhuma delas, o nome dele poderá ser incluído por determinação. Bem, a gente tem alguns poréns aqui, né? O primeiro é, se houver uma justificação, não caberá. Ainda, a gente ressalta também o ainda, a possibilidade de haver a inclusão. Isso vai depender da análise judicial a respeito desse ato defensivo, tá bom? Bom, se não houver o acolhimento da defesa ou que ele seja parcial, será determinada a inclusão de forma concomitante com o protesto e a prisão civil. E nenhum desses 2 dispositivos e medidas,
eles vão ser prejudicados pelo cadastro de inadimplência, tá bom? Então, deferida a determinação de tal inclusão, de acordo com o artigo que a gente comentou antes, o 782, inciso 3º, haverá a expedição de ofício para os órgãos de cadastramento de inadimplentes, sem incumbência, então não vai caber ao exequente quanto a tal ato, a não ser mero requerimento. Da mesma forma, ao protesto, a inclusão do nome do cadastro é plenamente aplicável ao cumprimento de alimentos. Então, com isso, eu fecho a minha fala e até mais. Boa noite, gente! Boa noite, meu nome é Núbia. Eu vou falar sobre a aplicabilidade do CPC 2015 e a jurisprudência do STF referente às medidas executivas adotadas como alternativas, a fim de induzir o adimplemento judicial de títulos judiciais, extrajudiciais de obrigação de prestação de alimentos e, à luz do melhor interesse do alimentando na execução de alimentos do filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor de alimentos no cadastro de proteção ao crédito foi uma das soluções que podem ser adotadas são uma das soluções que podem ser adotadas a partir de agora. De certo modo, antes não havia muitas dúvidas, contra os meios executórios alternativos citados anteriormente, e o protesto e a regulamentação que veio no CPC trouxe uma normatividade que ajuda muito na segurança jurídica, traz uma segurança jurídica, garante o direito do menor. Algumas discussões sobre os danos morais, sobre os danos à honra do devedor foram levantadas, mas sanadas, porque um direito não sobrepõe o outro, e não há impedimento legal para que se determine a negativação do nome do devedor de alimentos em questão dentro do nosso ordenamento. No artigo 461 do CPC, ele traz uma cláusula geral que autoriza o juiz, dependendo da circunstância, adaptar alguma técnica processual ao perfil do direito material, visando uma solução justa, possibilitando a realização da justiça. A criança, ela tem direito a receber o alimento, o direito da sobrevivência, a dignidade, um mínimo existencial para sobreviver, à sua necessidade. E por quê? Por que o STJ tomou essa decisão de que não há impedimento legal? Primeiro, que o segredo de justiça ele não se sobrepõe, numa ponderação de valores, o segredo da sobrevivência e a dignidade do menor não sobrepõe o direito em questão do nome do devedor ir ou não, pro SPC. O rito da execução de alimentos prevê medidas mais gravosas. Por exemplo, a questão da prisão do devedor, não havendo nenhum tipo de justificativa para impedir meio menos oneroso de coerção. Que no caso, esse meio seria a inscrição, do nome dele negativado no SPC. Essa medida só pode ser adotada mediante ordem judicial. Não deve haver divulgação dos dados do processo ou do alimentando envolvido. Apenas tem que se dar o registro de forma sucinta, e o STJ sedimentou um entendimento ser possível, sim, um protesto de sentença condenatória transitado em julgado que represente obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, na hipótese do devedor não conseguir pagar, depois de não ter dados para penhorar, não ter nada, aí sim vai se fazer cumprir, E lembrando que a proteção integral está intimamente ligada
ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, né? Que eles devem buscar sempre uma solução que proporcione o maior benefício possível para o menor, né? Então, o norte deve ser buscar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, especificando, criando condições que possibilitem de maneira concreta a obtenção de alimentos para a sobrevivência desse menor. Bom, pessoal, agora nós vamos às considerações finais. O direito a alimentos alicerça o direito a uma vida com dignidade, que é o nosso maior fundamento da República. E se caracteriza por ser irrenunciável, impenhorável, incompensável e intransacionável. Nesse sentido, vale mencionar que essa obrigação alimentar ela não se equivale a qualquer outro tipo de débito, mas, ao contrário, reveste-se de uma importância muito maior. Desculpa, meu gatinho tá brincando aqui comigo. Muito maior, posto se tratar de um pagamento necessário, que é primordialmente a subsistência daquele que figura como credor dessa precipitada obrigação. Por outro lado, é de conhecimento público o alto índice de inadimplemento nessas obrigações de pagar alimentos, né? E a dificuldade para os credores de cobrar judicialmente esses respectivos devedores, que já utilizam os mais variados ardes para se esquivar desse cumprimento, né? Nesse passo, embora existam regras diferenciadas para essa cobrança judicial da dívida alimentar, a atividade jurisdicional executiva se mostra, por muitas vezes, insuficiente para garantir de maneira eficaz essa prestação alimentícia que incumbe ao devedor. Logo, veio essa necessidade de aprimorar essas práticas. Os devedores de pensão alimentícia. Logo, veio a necessidade de aprimorar essas práticas. Os devedores de pensão alimentícia, quando descumprem a obrigação imposta de pagar a verba alimentar estipulada, podem ser compelidos a fazê-los através da medida judicial da execução de alimentos, né? A mais comum, como já citada anteriormente pelos meus colegas e clímax de estudo desse artigo, né, é da medida judicial da execução de alimentos, né? A mais comum, como já citada anteriormente pelos meus colegas e clímax de estudo desse artigo, né, é a prisão civil e a atípica, que também faz parte desse rol, já citada também no título, inclusive, né, é o título do artigo, é a inscrição do devedor no cadastro. É a prisão civil e a atípica, que também faz parte desse rol, já citada também no título, inclusive, né, é o título do artigo, é a inscrição do devedor no cadastro de restrição de crédito. E assim a gente pode finalizar essa conversa concordando que é mais do que compreensível, sendo uma ótima alternativa à restrição do nome do responsável devedor no rol dos inadimplentes, tendo em vista que a nossa prioridade é o bem-estar do credor, né, do vulnerável, que é a criança que precisa desses alimentos. Então, nós, com o passar do tempo, juristas, tivemos que nos adaptar, né, a isso. E é isso, pessoal. Até a próxima.